Ele aparece para mim. Então vamos lá. Boa noite. Hoje, na nossa aula de hoje, na verdade, é uma reposição de aula que eu fiquei devendo para vocês. E aí eu resolvi fazer essa aula diferente, chamar uma amiga minha, a Daisy, educadora financeira, e a gente vai falar sobre família e finanças hoje, um pouquinho de finanças com os filhos. Como a maioria de vocês aqui são mamães, então eu resolvi. Quem pudesse estar ao vivo aqui, seria bacana, porque iria mandar as perguntas e a gente ia tirando as dúvidas, mas se não desse, também vou mandar o vídeo gravado para quem não puder chegar aqui e ver ao vivo. E aí depois vocês não deixem de assistir a aula de hoje, tá bom? Então vou chamar a Deise aqui para vocês conhecerem ela. Ela vai apresentar vocês. A Deise também tem um canal no YouTube. Depois vou mandar o link aí para quem ainda não é inscrito no canal dela para vocês se inscreverem também, tá bom? E aí, Olá, beleza? olá, Kézia, boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui na mentoria da Kézia, essa pessoa do bem aí, minha parceira ali de mentoria, a gente faz mentoria junto, ali com o professor Anderson Gonçalves, nos conhecemos aí nessa caminhada, né? E como ela falou, né, a Kézia tem esse perfil voltado para o investimento, para quem está iniciando, e a minha área específica é na área de família, né? Eu falo de família e finanças. Tenho um canal no YouTube que chama Família e Finanças e tenho trabalhado aí com as pessoas relacionado a finanças com casais, finanças com filhos, que eu acredito que é algo muito importante, que é a base para realmente tudo dar certo na nossa vida financeira e em outras áreas, porque acaba que está tudo interligado, uma coisa está ligada com a outra. Isso mesmo. Boa noite, Pamela. A Pamela chegou. Boa noite. Nós vamos bater esse papo aqui bem bacana. A Pamela é mamãe de duas menininhas, não é? Acho que é isso, né, Pamela? Eu acho que é duas menininhas que a Pamela tem. Keila também chegou, minha irmã também, mamãe de uma princesinha. Boa noite. E vamos que vamos, né? Fiquei esperando vocês chegarem aqui, trocando um papo com a Daisy antes. E vamos que tem muito conteúdo para poder passar para vocês hoje. São gêmeas? Olha, eu não sabia, Pamela. São gêmeas, que lindeza. Você acredita que Mãe, eu e meu marido somos doidos para ter gêmeos? olha, Somos, menina. também, também era, não deu certo. Nossa Senhora, dá até medo de pensar, sabe? Mas, como se diz, né? Se Deus mandar, nós temos que aguentar a É, cruz, né? Não é mesmo? Mas então vamos lá, Daisy. então Pode compartilhar? vamos lá, menina, pode. Não, ainda não precisa compartilhar, Não, não. Como você quer aqui conversar um pouquinho com elas? são todas Tá. mulheres e como são mães também, né? Eu vou ficar bem à vontade aqui para bater um papo e depois vou pedir para a Kézia mostrar algumas telas ali, né? Vou contar um pouquinho para vocês como começou a minha introdução na educação financeira. Diferente da maioria que se apaixona ali pela área dos investimentos, né? Que passa a entender como que é essa área e quer dividir com as pessoas, eu entrei mesmo pela área da família, né? Em 2012, eu passei a participar de uma igreja que trabalha muito com a questão do cuidado, do aconselhamento, né? E ali, aconselhando muitas famílias, eu comecei a perceber que a maioria dos problemas das pessoas, das famílias ali tinha uma raiz financeira. Então, as finanças é algo que interfere muito na família, tanto o ter quanto não ter, né? Porque quando não se tem dinheiro, causa briga, causa discussão, chega a causar até mesmo divórcio, né? É comprovado por pesquisa que as finanças é o segundo maior motivo do divórcio nos casamentos, né? Só perde mesmo para a traição. Então, eu comecei a perceber isso, começou a me incomodar. A princípio, eu tentava ajudar as pessoas financeiramente mesmo, mas também via que isso não funcionava. Então, vendo que não funcionava, eu comecei a pedir para as pessoas para ajudar, auxiliar, mostrar a forma que eu fazia, que é claro, eu dei muitas cabeçadas na vida, né? Não nasci sabendo tudo, já tive dívidas, já tive o nome sujo, já não sabia investir, já paguei muitos juros
para banco, sem compreender, sem entender, mas fui me organizando e isso foi me ajudando. E eu tentei passar esse conhecimento para as pessoas e isso foi fluindo, isso foi ajudando de verdade, as pessoas foram me procurando, e por isso que eu me interessei por esse assunto de finanças com relação à família, interligado à família, porque hoje eu entendo que não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula mágica que nenhum educador financeiro possa dar para alguém, né? Não existe uma planilha, não existe um investimento extraordinário, mas tudo tem um processo que começa da gente. A gente primeiro tem que querer mudar, tem que entender, precisa ter essa mudança de comportamento, depois envolve a família, porque não adianta você entender que você precisa mudar, você mudar, mas você não conseguir influenciar a sua família. Vira um cabo de guerra, né? Porque muitas vezes você pode estar fazendo a coisa certa, mas aqui no caso, mulheres, né? O seu marido está gastando, está endividado e você vai acabar tendo que socorrer ele, ou mesmo você ter o sonho ali de comprar uma casa, de fazer um investimento, mas se o seu marido também, né, os CPFs hoje em dia são ligados, ali tiver o nome sujo, vai acabar te impossibilitando. Então, você precisa querer mudar e você precisa envolver a sua família. Sua família precisa estar junto nessa mudança para que dê certo. Senão, não vai dar, né? E aí, e também pensar em envolver os seus filhos, porque nós que somos mães, né, esse sentimento maravilhoso de querer o bem, de querer o melhor para eles, a gente sempre quer o melhor, e essa área é uma área que influi, né, a área financeira é uma área que influi várias áreas da vida da criança. E eu, olhando para mim, eu olho para trás e eu penso, se eu soubesse o que eu sei há 10 anos atrás, hoje eu estaria numa situação muito melhor do que a que eu tô, né? E sabendo, tendo essa consciência, o meu desejo, a minha vontade é de passar isso para os meus filhos, é de que as mães possam passar para os seus filhos, para que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente tenha um mundo melhor, um Brasil melhor, com menos inadimplência, com menos endividados, com menos dificuldade. Então, não existe outro caminho. Começa da gente, depois precisa envolver a família, para que tudo dê certo, para que a gente consiga realmente ter sucesso na nossa vida financeira. E aí, como que a gente envolve, né? Essa é a dúvida e a dificuldade de muitas mulheres, né? Como que eu envolvo, como que eu faço para convencer o meu cônjuge, para, né, a princípio ali a gente começa do marido, né? Para trazer ele para essa nova vida, para trazer ele para essa nova visão. Sim, em primeiro lugar, a gente precisa ser exemplo. Tem muitas mulheres que ficam preocupadas, né? E questionando assim, poxa, mas agora eu vou mudar, eu vou me comprometer, eu vou me organizar, e ele, né? E acaba, quando no caso ali, os dois são desestruturados, desorganizados financeiramente. E é o que eu sempre falo, você precisa ser exemplo, né? A gente, como mulher, a gente tem uma força muito grande dentro da família, e aquilo que você fizer, o posicionamento que você tomar, vai ser exemplo para os seus filhos, vai ser exemplo, sim, para o seu cônjuge. Então, você precisa querer não procrastinar, lutar contra a procrastinação, entender, né, o que eu sempre falo nos meus cursos, eu tenho usado essa base que tem ajudado muito as pessoas, e algumas pessoas me procuram e falam, agora eu consegui fazer porque eu consegui entender o porquê eu preciso fazer, porque realização de sonhos, né? Os propósitos que Deus tem para a sua família, aquilo que Deus colocou no seu coração, vai ser realizado através desse planejamento, vai ser realizado através dessa organização. Então, é muita coisa que está em jogo, né? Quando a gente fala de crianças, vou falar um pouquinho aqui para vocês dos benefícios da mesada. Educação financeira não é só sobre dinheiro, é sobre relacionamento, é sobre bem-estar, é sobre o ambiente, é sobre o clima da casa, e é sobre até mesmo o caráter que o seu filho, né, o caráter e as características que o seu filho vai ter diante da vida, diante das situações. Então, vou falar um pouquinho antes da Kézia colocar o slide ali, como influenciar.
algo que eu aprendi com Reinaldo Domingues, né, o diretor, o presidente ali da DSOP, eu estudei pela DSOP, né, que é uma instituição de educação financeira, uma dica que ele deu que eu acredito que é muito valiosa, e foi uma forma que eu encontrei de envolver meu marido, mesmo sem perceber, mesmo sem conhecer essa estratégia, é envolver através dos sonhos, e não através do problema, né, como falam, falar de dinheiro ninguém gosta de falar de dinheiro, de problema, né? Vamos, senta aqui, vamos falar sobre as dívidas, vamos falar sobre as finanças, vamos falar o que muita gente corre, porque isso é falar de problema. Mas falar de sonho é diferente, né? Quando você fala de sonho, você acaba conseguindo envolver a pessoa. E isso cabe não só você a falar, mas você conhecer melhor a sua família, né? Então, se você conversa ali com o seu esposo, você identifica quais são os sonhos dele, é uma forma de você trazer ele para perto, você trazer ele para uma mudança, de você chamar a atenção. Então, por exemplo, o sonho é uma viagem, o sonho é trocar de carro, então você começa a envolver pelo sonho, né? Vamos trabalhar juntos para que você possa fazer essa viagem, para que a gente possa trocar de carro, para que você possa fazer essa faculdade, para que você possa realizar esse sonho, eu quero te ajudar. Né? Vamos se envolver, vamos conversar mais sobre esse assunto, vamos buscar estratégias. Então, o sonho, né, o sonho ali da pessoa é sempre uma ótima estratégia para envolver a pessoa, porque falar de problema a pessoa vai fugir, mas falar de sonho, falar de realização, ainda mais vendo a sua disposição em ajudar, isso é algo que vai envolver, que vai trazer luz para a pessoa. E quando a gente faz o orçamento, né, tudo que vocês estão vendo aí com a Késia, quando você se equilibra, quando você se educa, quando você prova, né, por A mais B, que eu acho que o orçamento ele traz uma prova para a gente daquilo que é possível. E isso também vai trazer uma prova ali para o seu marido, para o seu cônjuge, de que é possível, e vai trazer um ânimo novo, uma reflexão, e essa unidade do que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer junto para conseguir. Tá aí, Kézia? Cadê Kézia? Eu Deixa eu... tô. É isso mesmo, a questão do influenciar com os sonhos aí é esse que tem que ser o foco, porque geralmente, né, a gente que é casal, sempre aparece aquela dívida, né, e aí a gente quer falar, como é que nós vamos fazer para pagar essa conta aqui? E aí pode começar da BO, né? Isso. Não tem como, né? A gente tem que É o que a encarar ali, gente mas. fala, né? Falar sobre finanças na família é um tabu, né? As pessoas, Uhum. quando são solteiras, cada um tem a sua vida, a sua individualidade, e elas trazem essa individualidade para dentro das finanças também, né? Então, o que a gente vê, o que a gente percebe, eu trabalho bastante com aconselhamento, são casais que cada um tem sua vida à parte, né? Então, muitas vezes um não sabe quanto o outro ganha, esse orçamento é dividido, esse orçamento é separado, então você paga tal coisa, eu pago tal coisa, e ali a pessoa não sabe, né? Não tem coisas em comum, não sabe muito da vida da outra, né? E, e essa individualidade, é claro que existe, precisa ter respeito, individualidade, mas trabalhado junto é muito melhor. Quando a gente trabalha junto, quando a gente pensa junto, é muito melhor. Lembra a primeira mentoria que eu fiz com uma amiga que eu fiz? Eu falei, não, deixa eu te ensinar como que eu faço. E eu cheguei lá, ela dividia, né? Era tudo dividido. Ah, meu marido paga tal conta, eu pago tal conta. Eu falei, poxa, mas se vocês dividem até a cama junto, por que não divide o orçamento? Por que não faz uma coisa só? Então, vocês vão pensar junto, vão conversar, vão buscar Uhum. estratégia. E ela conseguiu se reerguer, se educar financeiramente, começou a investir, realizou alguns sonhos. E ela me fala que, hoje ela me fala que o que mais fez diferença, onde mais ela estava falhando, era nessa questão do dividir em vez do unir, né? E isso fez toda a diferença para a vida dela. Então é bem por aí. Bacana, Deise. Meninas que tiverem aí, que quiserem mandar perguntas ou fazer algum comentário em relação ao assunto, vocês podem mandar aí, tá bom?
E aí, Deise, quer compartilhar agora? Tá. Ok. Pode passar, Kézia. Apareceu? Mudou aí para você? Não, tá no primeiro ainda. Agora mudou. Tá Vou no falar um pouquinho para ah, vocês algumas orientações que não são minhas, assim, pela graça de Deus, muita coisa eu já usava, né? E eu tinha até, assim, um certo receio de falar para as pessoas, que eu falava, nossa, é muito particular, né? Cada casal, cada família tem a sua particularidade. Mas quando eu entrei na educação financeira, comecei a estudar, eu percebi que são estudos mesmo que provam, né? Esse caminho que dá certo para as finanças na família prosperar, para você ter uma finanças feliz por completo, envolvendo o seu cônjuge, né? E aí tem esse livro, né, do famoso Gustavo Cerbasi, né, que fala casais inteligentes e enriquecem juntos. E tem algumas dicas preciosas aí para quem quer melhorar financeiramente, como eu falei, não tentando sozinho, porque uma andorinha não faz verão. Gente, vamos combinar que é impossível, né, Kézia? Você pegar e falar assim, não, agora eu vou me reeducar, eu vou guardar, mas o seu filho não economiza, o seu marido continua endividado, isso atrapalha. Você faz a sua parte do lado e tipo, a família não está envolvida, então ela puxa para outro lado. Vira um cabo de guerra, né? E quando você envolve a sua família, é muito mais fácil quando você traz junto. Eu conheço muitas mães também que acabam se atrapalhando por conta dos filhos. Por conta dos filhos, não, né? Que a criança é inocente, mas por conta de alguns conceitos, né? A mãe fala assim: não, eu sou econômica, eu não gasto, eu sou planejada, mas para o meu filho não tem jeito, ele quer tudo e eu compro tudo, e às vezes a gente acaba prejudicando a Odeio. criança. Isso, Pode... isso, isso é muito sério, porque tem muitos pais que falam assim, que às vezes teve uma infância sofrida, né? E eles Uhum. querem compensar com os filhos, né? Então, quer que os filhos tenham tudo que eles não puderam ter, que os pais deles não puderam ter. E isso, na verdade, pode ser um gargalo, né? Que, na Sim. verdade, a gente, né? Alguns pais falam, não, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Mas tem um porém nessa história, né? Tem um porém, a gente vai falar mais sobre finanças para criança ali. Mas no casamento, né, como eu estava falando aqui para vocês, e são orientações do famoso ser base também, do casal prosperar, casais prósperos, né, eles sabem exatamente quanto cada um ganha, mesmo que só um tenha renda. Então, para dar certo as finanças dentro do seu casamento, não existe o meu e o seu, né? É sempre o nosso. Eu acredito, e já aconteceu algumas vezes, algumas situações aqui em casa, durante alguns tempos, que isso ajuda até com relação a aquela picuinha boba que às vezes tem, sabe, no mundo machista que a gente vive, de quem ganha mais, né? Então, aqui em casa não existe quem ganha mais, né? É, um ganha 2, o outro ganha 4, nós ganhamos 6, né? Então, o casal Uhum. inteligente conta, né? Ele sabe exatamente quanto cada um ganha, e isso acontece também quando a mulher, o casal que tem essa consciência, quando a mulher não está trabalhando, ela também não se sente mal por isso não faz diferença no valor dela, porque é sempre o nós, quanto nós ganhamos. Então, é necessário sim saber, né? Eu vou falar para vocês de algumas estratégias de individualidade, mas é muito bom e necessário saber quanto cada um ganha. Isso, gente, porque o que eu falo muito, que é uma verdade para mim, duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Eu sou bancária há 8 anos, vivo nesse mundo das finanças, estudo muito sobre educação financeira, a Kézia, que é minha parceira, sabe, a gente estuda demais, a gente está sempre lendo, sempre estudando, sempre fazendo curso, mas a compra, por exemplo, é uma questão muito emocional, é algo muito irracional. Quando você envolve o seu cônjuge nessa questão, ele te ajuda a pensar, ele te ajuda a raciocinar. É comprovado que mais de 90% das compras são feitas de formas irracionais.
E eu não estou isenta disso. Muitas vezes eu vejo alguma coisa que me instiga ali, me emociona, e eu pergunto para o meu esposo: o que você acha? Eu devo comprar? Não devo? E quando é algo emocional, ele me alerta, ele me puxa. Ele fala: não, mas precisa mesmo? Pensa bem, a gente já tem. Então, essa troca de informação, esse caminhar junto, é muito importante. Por quê? Porque um dos dois sempre vai estar sendo levado para o lado emocional, e quando a gente compartilha, um vai puxar o outro. Que, né, quando a gente está no fogo ali, quando a gente é envolvido de forma emocional por aquilo, a gente meio que perde o raciocínio, né? Tem alguns estudos que falam que a gente chega próximo de uma hipnose, de um nível de hipnose. A gente meio que perde. Então, essa conversa, essa troca de informação, esse o que você acha, ajuda muito a gente a raciocinar, e duas cabeças sempre vai pensar melhor que uma. Independente do conhecimento, das características que o seu esposo tem, essa unidade com certeza vai ajudar. Sim. Aí, outra dica ali para casais próprios é que a renda dos dois é sempre somada, né? As contas são pagas no bolo total, e os dois investem juntos, como eu falei no caso da minha amiga, né? A maioria dos casais que eu conheço é assim, né? Eu pago tal conta, ele paga tal conta. Quando não, as mulheres falam assim, as mulheres até que ganham bem, eu tenho muitas amigas assim, mas falam assim, não, eles pagam as contas e eu pago as minhas coisas para não atrapalhar a vida dele, para não atrapalhar o orçamento da família. E nisso acaba, assim, muitos sonhos acabam deixando de ser realizados. Se unisse, né? Se unir e pagar num bolo total, é muito mais que só. Eu costumo falar que muitas vezes R$ 50 que sobra do orçamento, quando é separado, né? Sobra 50 ali da mulher, sobra 50 do homem, eles falam assim, não é nada, e esse 50 acaba sendo gasto de qualquer forma. Mas se você une isso, se você pensa a longo prazo, é um sonho, né? É aquela viagem que você nunca fez porque não sobrou dinheiro, é aquele jantar romântico, né? Que muitas vezes, não tem dinheiro para isso, não dá para pensar nisso. São sonhos, né? É trocar de carro. Às vezes eu já peguei pessoas, situações mesmo, que até imóveis, assim, você vê imóveis indo pelo ralo, dinheiro suficiente para comprar imóveis, indo embora, indo pelo ralo, porque não tem essa unidade, não tem esse pensamento de futuro, de sonho e de unidade. Para o casal inteligente também, a previsão de valor para cada tipo de gasto no mês. Ambos compartilham, discutem ajustes e o que não é possível manter. Então, essa discussão é saudável e é necessária, né? Aqui em casa, essa questão da previsão de valores dentro do orçamento é algo que dá bastante certo aqui em casa, mesmo com criança. Aqui tem previsão para tudo, né? Eu tenho meta para tudo, por exemplo. Passeio, a gente tem uma meta, né? Tem uma caixinha ali do valor que a gente pode gastar de passeio por mês. E aí a gente se adequa dentro dessa meta. E sempre conversando, sempre trocando ideia, e isso dá muito certo. Ao invés de você se deixar ser dominado, você ir lá e gastar e depois ver o que dá, você que determina quanto você vai gastar, né? Eu vou gastar tanto de roupa, eu vou gastar tanto de beleza, eu vou gastar tanto de passeio. Então, é muito importante ter essas previsões e sempre conversando, mesmo porque você pode também começar a estabelecer meta de diminuir as despesas, e aí é que entra a família. Você vai precisar do envolvimento, da participação da família para conseguir cumprir essas metas, conseguir cumprir essas previsões, mesmo das crianças, né? E parece que criança, assim, não tem muito poder com relação às finanças dentro de casa, mas elas têm sim, tanto no compreender o que se pode, o que não se pode comprar, com relação ao pedir, né? Tanto quanto no ajudar a economizar mesmo. Aqui em casa, quando eu esqueço uma luz acesa, eu levo bronca assim de meia hora, porque dos meninos, né? Meus pequenos brincam, mãe, mas você esqueceu, não pode, porque gasta, e porque a natureza, porque isso. É verdade, desculpe, esqueci. Então, eles têm essa consciência, né? E a criança é uma esponjinha, eles absorvem. E isso, se eles entenderem o propósito, se eles entenderem o porquê, isso se torna muito mais forte. Aqui em casa a gente tem um sonho de família, né? Cada um tem o seu sonho, cada um deles, eu tenho um de 3, um de 6. Eles têm o sonho deles,
O de 3 trabalha com sonho de curto prazo, o de 6 tem sonho de curto e de longo, mas a gente tem um sonho de família aqui. Então, esse sonho de família envolve toda a economia e eles estão sempre dispostos a economizar por conta do nosso sonho de família, que eles também já virou um sonho deles também. E então, tudo isso através da conversa, né? Quando eu converso, eu determino ali com meu esposo, vamos cortar tal coisa, vamos tentar diminuir a luz, vamos... Aí a gente chama eles e conversa, né? Chama a família, envolve a família, a gente veio alta a conta, a gente precisa economizar para realizar o nosso sonho, e eles super entendem, participam e observam. Outra dica aí para o casal ser próspero é que ambos discutem o orçamento doméstico ao menos a cada 2 meses, né? A questão do orçamento é algo que algumas pessoas me perguntam. Tem até uma mentorada esses dias que falou, né? Que ela gastava muito produto de beleza, e aí eu fiz a consultoria com ela, a gente determinou uma meta, e ela falou, Deise, eu não estou mais gastando, eu aprendi a economizar, agora eu vou no dinheiro, eu peço desconto, e eu busquei outras estratégias, eu não estou mais gastando. Era R$ 200, ela falou, não gasto nem R$ 50 por mês agora, o que eu faço, né? Eu falei, refaz o orçamento, né? Porque o orçamento é algo para ser, não precisa ser algo engessado, né? Ele precisa ser discutido, ele precisa ser repensado pelo menos a cada 2 meses, né? Foi o que eu falei para ela, tá sobrando? Ajusta. Vai para o seu sonho, tá faltando em algum lugar? Então precisa ser feito esses ajustes e sempre em conversa, sempre no diálogo ali com o esposo. Pode passar aí, Kézia? Pode passar? Vou passar. Passei, peraí que vai chegar. Então, outra característica dos casais prósperos é que eles investem. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui minha tela, ver se dá certo. Deixa eu fazer assim. Peraí, deixa eu. Aí eu não, deixa eu. Eu? Tá, melhor agora. Outra característica é que eles investem com regularidade ou contribuem para o plano de segurança garantindo sustento na velhice, né? Acredito que seja muito do que vocês conversaram aí com a Kézia. Quando a gente fala de começar um planejamento financeiro, a gente fala de sonho, e a gente precisa de conversar com o esposo sobre os sonhos, para conversar com ele sobre o orçamento, com o investimento não é diferente. É preciso discutir, refletir junto, conversar, para os dois ajudar a pensar aí de acordo com o sonho de cada um. Casal próspero tem reserva de emergência. A Kézia deve ter falado bastante sobre isso aí, né, Kézia? Falamos muito sobre reserva de emergência. Até na última aula eu dei um exemplo para elas de reserva de emergência, que voltando de viagem no domingo, meu carro deu problema no meio da estrada, eu tive que chamar reboque, cheguei aqui, foi para oficina e brincando, foi quase R$ 1.500. Aí eu até comentando, porque a gente fez uma introdução à renda variável, né? E a questão de ter a reserva antes de ir para a renda variável. Porque se meu dinheiro estivesse todo na Bolsa de Valores e eu precisando dessa reserva agora, e eu tivesse que vender ação com prejuízo, ia dar uma OBO, né? Então, desde lá do início, a gente comentou da reserva, e ontem eu dei o exemplo da importância da reserva novamente para elas. E isso aí é fato, não tem como discutir. E são N situações, né? E como eu estava falando lá no começo, se você não tem uma reserva num momento como esse, gera briga, gera discussão, fica, né, um fica nervoso com o outro, e por que você não pensou, e por que você não fez? Então, uma coisa leva a outra. Aqui também eu já tive muitas situações já. O ano passado, acho que foi dezembro, fui na minha agência que é ali no mais pro, eu moro aqui em São Paulo, né, gente? Essa loucura aqui. Mais ali para o centro, e tinha um lugar que era proibido estacionar, eu estava correndo, saí do banco correndo, não percebi que era proibido, coloquei. Quando eu saí da consulta, o guincho estava levando o meu carro, né? Mentira. Estava levando. E que desespero. Aí foi aquele trabalhão, ir atrás. Foi aquele prejuízo, aquela despesa, mas eu tinha reserva e, né, ficou
deu tudo certo no final. Eu fico imaginando, né? Acontece as situações e a gente fica pensando, né? Se eu não Sim. tivesse nessa hora, Não, fosse. Aí você sim, entra e em aí dívida, entre juros, entra em briga, discussão, estresse. e o problema é que a gente fica assim, né? Se você não tem a reserva ali, você fica desesperado, você fica tentando achar culpado das coisas, né? Sim, E ontem uma das meninas até comentaram, que eu comentei de tipo assim, se eu tivesse que vender minhas ações, por que algum motivo, né? E aí ela falou, eu ia entrar no cartão de crédito. Então, e aí, o que que aconteceu com a gente? A gente tinha dinheiro para poder pagar à vista, mas aí que entra a estratégia. Eu tinha o dinheiro uhum, da reserva para poder pagar à vista, que ficou as peças mais a mão de obra do mecânico. Mas eu fui tentar negociar desconto à vista e eles não quiseram dar desconto à vista. Então, por mais que eu tinha o dinheiro para pagar à vista, eu parcelei por estratégia, né? Então, quando você tem o dinheiro em mãos, você consegue ter o poder de negociação. Então, a gente exatamente. tentou negociar. Na verdade, meu marido tentou negociar porque ele, de negociação, consegue ser melhor do que eu. Tá Eu vendo? confesso isso, que para negociação de desconto e essas coisas, ele é melhor do que eu. E ele falou assim: Kézia, não. Tipo assim, fui no meu limite, como a gente está precisando resolver, Uhum. então eu acabei cancelando, porque eu antes sempre dava essa dúvida nele. Eu vou pagar à vista no cartão. E eu fui explicando para ele, falei, olha, a gente tem o dinheiro, vamos tentar desconto à vista. Não tem Uhum. desconto à vista? Parcela sem juros. Não tinha juros para parcelar. Eu pagando à vista ou parcelado ia ser o mesmo valor, então eu parcelei. Eu, eu Mas com também faço, tranquilidade eu também faço muito isso delas. aqui. Sempre deixo um espaço no orçamento. E aí tem uma frase que diz que dinheiro não traz felicidade, mas traz liberdade. Então, te traz a liberdade de Justo. escolher como você vai pagar. Porque muitas vezes as Justo. pessoas pagam no cartão porque não tem opção e paga com juros, Uhum. porque não tem opção. Então, quando você tem a reserva, você tem essa opção, né? De você escolhe como você vai pagar. Se você quiser, você paga à É, vista. Se não for benefício para você, você parcela. Então, você tem como usar. Isso é usar o crédito de forma inteligente, né? Então, assim, o Uhum, casal ele tem que pensar como que ele pode usar o crédito a nosso favor, né? Porque o crédito ele não é ruim de tudo. A gente exatamente. precisa aprender a usar o crédito, né? A questão é essa. Mas pode continuar aí agora. Então, outra dica aqui para casais inteligentes é planejar férias com antecedência, aplicando recursos durante alguns meses para este fim. Gente, descanso é tudo, né? Passear, férias, adoro. Uhum. Adoro, eu vejo que os educadores financeiros assim são bastante a favor dessa questão da experiência, né? Mesmo porque se educar financeiramente não é você não gastar, né? Mas você gastar com realmente aquilo que importa. Eu tinha algumas amigas que hoje viraram minhas alunas, minhas seguidoras, que elas meio que fugiam de entrar nessa conversa, que elas falavam, já sei, você vai falar que eu não posso gastar mais com nada, você vai mandar eu parar de gastar. E elas tinham medo disso, né? E hoje elas conseguem entender, pensam diferente. Eu tenho umas que me procuram e falam, Deise, eu só gastava com besteira e hoje eu já penso em empreender, já penso, sabe, já penso mais além, porque não é deixar de gastar, mas é gastar com aquilo que realmente importa, né? E a experiência, principalmente dentro da família, dentro do casamento, o estar junto, o descansar, o desfrutar de bons momentos, é tudo para refrigerar, para dar aquele ânimo novo, para a gente prosseguir cumprindo bem o nosso papel de esposa, de esposo, de pai, de mãe, papéis que não são fáceis, né? Mas a gente precisa. Então, o casal inteligente, ele se planeja para isso, ele já cria estratégia para isso. Outra dica do casal inteligente é que ele controla todos os gastos, conversa frequentemente e abertamente sobre eles. Então, é conversar, é ter diálogo. Discute abertamente sobre alternativas de investimentos e conhece saldos, objetivos e diferentes aplicações. Então, o segredo de ser próspero no casamento também é não ter segredo, né? Tem também eu tenho muitas amigas, assim, desconhecidas que falam, eu compro, mas ele não sabe, eu tenho esse dinheiro guardado, mas ele não sabe, né? E esse não é o caminho. O caminho é realmente envolver, é trazer a família para esse novo propósito, para esse novo entendimento, para esse novo conhecimento, assim, né? Se isso está
está te fazendo bem, se você consegue perceber hoje, né? Se você está fazendo a mentoria, se você está aqui, é porque você está buscando isso para a sua vida, que você possa influenciar, que você possa contagiar a sua família com esse novo pensamento, com esse novo propósito, porque você vai precisar, que nem na educação financeira dos filhos, que a gente vai falar agora. Começa do cônjuge, porque você pode, se você não conseguir influenciar, por exemplo, você vai tentar educar o seu filho financeiramente, e o seu cônjuge vai deseducar, né? Você vai falar uma coisa e o cônjuge vai falar outra, então precisa ter uma mesma linguagem, né? E isso é através dos sonhos. Outra dica que não está aqui, mas que depois estudando eu descobri e eu até comecei a implementar com mais força aqui, dentro do orçamento, separar uma meta ali, né, uma previsão de gasto pessoal, para respeitar a individualidade, né, porque a gente precisa ter unidade, mas também respeitar a individualidade. Mesmo porque, às vezes, o marido ou a esposa quer fazer uma surpresa, quer comprar um presente, e quando está muito engessado ali, né? Quando tudo que o outro gasta você precisa saber, ou tudo que você gasta ele precisa saber, acaba inibindo essa questão da surpresa. E quando você estipula ali dentro da sua realidade, por exemplo, quando você for determinar, vamos tentar diminuir para pagar tanto de água, tanto de luz, tanto de lazer, separa ali R$ 100, 200, 300, dependendo da sua realidade, de gastos pessoais para cada um, onde a pessoa vai ter a oportunidade de prezar a individualidade, aquilo que é importante para ela, o que ela acredita ser importante, e até mesmo dentro daquele orçamento pessoal que ela tem, se planejar para fazer uma surpresa, para comprar um presente, para fazer algo diferente um para o outro aí. Top. E a questão que você falou aí não, isso aí é fundamental, que você falou, cada um ter, né, sua particularidade ali, seu dinheiro ter sua particularidade. E a questão do influenciar, né, e onde fala aí, os casais discutem, né, sobre alternativas de investimentos e diferentes aplicações, é o que eu tenho falado com as meninas aqui, tudo que vocês aprenderem, passa pro marido de vocês. Às vezes eles não vão dar muita ideia, mas você fala, amor, hoje eu aprendi, na aula da mentoria hoje, Kézia falou, eu aprendi isso, você sabia que isso é por causa disso? Que isso é aquilo outro? Eu falei, se o marido não quiser, conversa com a irmã, conversa com alguém, mas passe isso para frente, porque quando a gente aprende a teoria e você começa, falei com elas, a gente está aprendendo a teoria, mas elas vão aprender verdadeiramente quando elas começarem realmente a investir. E depois, na hora que elas começarem a ensinar para outras pessoas. Então, não guarda para elas. E o primeiro influenciado tem que ser ali o maridão, que está ali dentro da casa e ele vou tem te falar, que... mulher com jeitinho consegue tudo. Ainda mais falando de coisa boa, né? Porque, nossa, quando eu comecei a estudar sobre investimento, não faz muito tempo, foi em 2018, faz pouco tempo que eu descobri, né, esse mundo dos investimentos, eu fiquei enlouquecida e tudo que eu aprendi eu ia contando para o meu marido, a gente passou a vida toda colocando na poupança, perdendo dinheiro, olha quanto que dá, olha a diferença, olha como que pode ser, e rapidinho ele se envolveu, ele gostou do negócio ali, começou a pegar gosto por assim, investir também, passou a me influenciar, a me ajudar, e eu sempre, apesar dele não ter esse conhecimento da área financeira, eu sempre converso com ele que a conversa é sempre muito bom, essa troca de ideia, né, unir esses dois pensamentos aí. E é engraçado que a gente vê no mercado financeiro tem mais homens influenciadores, né? Você vê igual, desde a época, Gustavo Servazzi, e aí a gente, tipo assim, é uma leva de homens. E nós, mulheres, que entendemos de finanças e os maridos não, é engraçado, porque nossas referências são praticamente todas masculinas. A maioria das referências de finanças são masculinas, né? As mulheradas tá entrando aí no mercado agora, igual a Nath que cresceu, e tem várias outras que eu sigo por aí, mas as principais referências que a gente tem é masculina, é engraçado. Então, a gente com jeitinho, a gente tem poder de influenciar e muito, né? Então, uma das meninas até conversou comigo uma vez, a Polly, ela falou, Kes, meu marido não tá confiando nesse trem de tesouro direto, me fala uma palavra que eu vou falar para ele e ele vai acreditar.
Aí eu falei assim, amada, chama ele para assistir a aula com você. Eu falei com a menina, chama, se precisar, põe os maridos, põe o fone no ouvido deles, manda o link para eles e manda eles assistir a aula junto com vocês, manda eles assistir a aula, porque não tem como com uma palavra. Eu falava engraçado. Falei com ela, ó, você vai falar com ele isso, nós vamos conversar de... E fui falando. Então a gente tem que ir conversando com ele, mesmo se vocês não estiverem dando muito ouvido, mas vocês têm que ir falando, né? Mas homem também é muito racional e essa questão, assim, a questão fotográfica ajuda bastante, né? Então, de repente, se você fizer uma simulação ali, pegar, né, um tesouro, sei lá, 2026, guardando R$ 1.000 por mês, fazer uma simulação, tirar uma foto e mostrar para ele, olha, eu fiz uma simulação aqui no Tesouro 2026, se a gente guardar R$ 1.000 por mês, vai ter tanto, né? Então, olha o quanto vai render, olha o quanto vai ser. Essa fotografia, né, acaba trazendo uma visão. Eles são muito racionais, eles precisam realmente ver. Aqui em casa não foi diferente, não, para eu poder ir entendendo o Xande. Hoje ele já entende, ele começou vendo muito meus vídeos, né? Eu comecei a influenciar ele pelos vídeos do canal. Porque eu conversava com ele, ele tinha medo de abrir o aplicativo do Banco do Brasil, porque não podia ficar o aplicativo aberto por muito tempo, e aquele medo. E aí eu falei, vou começar a gravar os vídeos. Fui pro YouTube e mandava os links do vídeo para ele. Foi assim que começou a me ouvir com meus vídeos no YouTube. Foi muito engraçado. E hoje ele entende, ele não é tipo assim, vou estudar investimento agora, mas tudo que eu vou passando, eu passo para ele, vou falando com ele, e é isso aí. Eles querem ter certeza de que aquilo vai dar certo, que aquilo não é furado, e eles não estão errados de terem essa insegurança, né? Mas o que vai perdendo medo é o conhecimento. E nós, como conhecedoras dessa situação, a gente tem que ir passando os conhecimentos para eles. Até mesmo o tipo de investimento, Kézia, é uma coisa que eu discuto bastante aqui em casa, porque assim, a gente já conseguiu montar a reserva, né? E agora, a partir daí, às vezes eu fico na dúvida, né? E agora, eu parto para algo mais de risco ou não? Então, é algo que eu sempre converso com ele, porque não tem muito a ver com o conhecimento em si, mas com o perfil de cada um, né? Então, eu vou conversando com ele. O que você acha? A gente arrisca, né? A gente investe, mas funciona assim, é um risco, né? A gente pode precisar, e se a gente mudar, né? Vai ser arriscado. O que você acha? Porque tudo é muito importante, né? Não é só a questão de onde você vai aplicar, mas quais são os riscos, o que vai acontecer, e aí depende do perfil da pessoa e do casal, né? Depende do perfil do casal. Se é um casal mais arrojado em relação aos investimentos, se é um casal mais conservador, então tudo precisa ser conversado para até porque as brigas elas se dão pela falta, mas também se dão por não ter dinheiro, mas também se dão por ter quando se tem e não é conversado. Não, e tipo assim, igual você falou a questão do dinheiro ser dos dois, né? Quando é um dinheiro ali que é da casa, precisa ser uma conversa de dupla, né? Então, tem algum dinheiro que às vezes eu falo com o Xande, vou colocar em tal lugar, e ele fica assim comigo, esse aí pode tirar qualquer hora. Por que que pode acontecer, né? Como você falou ali da reserva, pode acontecer de, por exemplo, ações, né? Um investimento arriscado. Pode ser que lá na frente exista uma perca e você não conversou sobre o risco, você não explicou e aí você arruma e briga. Mas como você colocou num lugar que perdeu e agora perdeu? Não. Então precisa estar consciente, precisa decidir junto, porque é algo dos dois ali, realmente, né? Tem que ser uma decisão dos dois. É muito sério, porque quando fui para começar a mentoria, uma menina me procurou, ela já até me conhecia aqui da cidade, e ela toda empolgada, meu marido tá com dinheiro, e eu quero aprender a investir esse dinheiro, porque ele quer comprar um caminhão, e não sei o quê, e eu quero começar a fazer isso, isso e isso, toda empolgada comigo. Depois ela me manda um áudio toda triste, ela falou assim, não, meu marido falou que não vai mexer com esse trem de investimento não, que é pra eu esquecer isso. Tadinha da menina, olha só, é difícil, eu falei com ela, olha filha, não briga com ele por causa disso. Não briga, porque para ele você está viajando na maionese. Vai estudando. Se você não conseguir entrar na mentoria agora, usa os conteúdos gratuitos. Vai ali, ó.
caminhando sozinha, e você tem que ter, como se diz, fazer uma base de conhecimento para você começar a ensinar ele e mostrar a ele, isso funciona Sim. assim, isso funciona assado. Porque do jeito que você, né, tipo assim, do jeito que ela falou, na cabeça dele, tipo assim, você não entende nada não, né? Você vai sumir com meu dinheiro. Só que a ideia dela era justamente isso, buscar conhecimento com alguém que saiba próximo dela para poder fazer, mas ele no momento não confiou e não quis deixar ela entrar, né? Mas eu falei com ela, é assim mesmo, vai conversando com ele, vai fazendo os estudos aí, e aos poucos você vai convencendo ele, né? Isso mesmo. Vamos falar das finanças com filhos agora? Vamos. Passa aí, Kézia. Agora eu vou falar para vocês sobre as finanças com as crianças, né? Eu amo esse assunto, assim. Eu acredito ser muito, muito importante e também partiu ali. A minha vontade de estudar sobre educação financeira partiu pensando nos meus filhos. E em 2018, eu fiz um curso ali que falava de propósito. E o meu coração ficou queimando. Eu falei, nossa, né, eu tive muita dificuldade para engravidar. Eu levei 10 anos para conseguir engravidar. E hoje estou na terceira gestação. Deus abençoe 3 vezes, né? E durante, por conta desse processo, eu entendi muito forte, assim, e eu quero muito que os meus filhos vivam aquilo que Deus criou eles para ser, né? Eu tenho certeza que Deus criou eles com propósito, assim como criou cada um de nós. E eu comecei a observar que muitas pessoas não vivem seus propósitos, não vivem aquilo que Deus criou para ser, por conta da necessidade financeira. Então, muitas vezes estão presas fazendo aquilo que não gosta por conta de questões financeiras. E aí eu cheguei do curso super empolgada, falei para o meu marido, eu vou estudar educação financeira infantil, porque eu não quero que o dinheiro seja um empecilho para os meus filhos realizar aquilo que eles nasceram para fazer, né? Que eles deixem de ser aquilo que eles nasceram para ser, né? E eu creio que essa é uma vontade de toda mãe, que os filhos sejam felizes, façam aquilo que eles nasceram para ser, cumpram seus propósitos, mas infelizmente as questões financeiras muitas vezes é um impeditivo, né? Então foi por aí que eu comecei a estudar e me apaixonei por esse assunto e hoje eu acredito ser de extrema importância para a vida da criança, em várias áreas, não só na área financeira, em várias áreas. Os meus têm 3 e 6, eu aplico com eles há mais ou menos um ano e meio, e assim, surte muito efeito, não, tanto né, nessa questão da consciência, quanto na parte comportamental, como eu vou falar aqui para vocês, né? Então, assim, ó, para começar, gente, algo que não tem para onde fugir, não está aqui, mas vou falar para vocês, para o seu filho ser educado financeiramente, né, ser uma criança controlada, e que vai prosperar, né, que vai crescer com essa consciência de prosperidade desde muito cedo, você precisa ser exemplo, né? E eu creio que vocês já são. Estão aqui buscando a mentoria, estão estudando, estão buscando melhorar nessa área, porque o problema financeiro hoje em dia é tão grande, que até o governo decidiu fazer alguma coisa, né, depois de muito tempo, e agora virou obrigatoriedade, né, educação financeira nas escolas. A gente sabe que vai demorar um tempo para implementar, mas eu escuto muitas mães falarem assim, meu filho está tendo lá na escola, mas eu não tenho educação financeira nenhuma. Para mim, e aí eu me pergunto, vai adiantar educar o filho se a mãe não tiver essa educação financeira? Não vai adiantar, porque o nosso peso, o peso daquilo que a gente fala, o peso daquilo que a gente faz é muito maior para a vida de um filho, né? Eu até vi uma frase do Geraldo Rufino ontem, Kézia, que eu achei maravilhosa, falando assim, né? Que ele sofreu muito preconceito na vida, mas ele sempre lembrou daquilo que a mãe dele falava, que a cor dele era diferente, mas isso não fazia diferença, porque ele era especial. Então, ele falou, aquilo que a minha mãe me falou me deu força para eu chegar onde eu cheguei, me deu muito mais, independente do que as pessoas falavam. Então, assim, quando você fala algo para o seu filho, você forma a identidade dele, independente do que as pessoas vão falar, o que você fala é sempre mais forte. Então, hoje em dia, a escola, o governo está pensando nisso, a escola está falando, né? Se eduque financeiramente, entenda como que funciona as questões com dinheiro, mas se a mãe, se o pai não tiver essa consciência, não vai adiantar. A força da palavra da mãe e do pai
é muito mais forte, né? Então, para você introduzir essa educação financeira com as crianças, você precisa, da mesma forma que eu falei do tabu com o casal, é quebrar esse tabu de falar sobre dinheiro com criança, independente da idade, né? Tem gente que pensa, mas é novo, precisa ter muita maturidade, precisa esperar. Não, começou a conversar, começou a apontar, começou a pedir, ele precisa entender esse mecanismo, que existe um valor de cada coisa, que existe um trabalho, existe essa troca, porque as crianças vivem hoje numa visão da forma que elas estão sendo tratadas de hóspede, né? Tem um pastor que eu sigo também que ele fala que filhos são hóspedes. Então, assim, se você não explicar os limites, se você não explicar de onde vem, a criança não vai entender. Ela vai achar que cai do céu, ela vai achar que é do jeito que ela quer, ela vai bater o pé para ganhar um brinquedo de 400, 500 reais, que hoje ela brinca, amanhã vai estar jogado de lado, porque ninguém explicou para ela sobre essa consciência dos valores. Então, precisa ser conversado, sim. E conversado nas pequenas coisas, não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva até, né? Explicando, por exemplo, que, sabe esse banho quentinho que você está tomando? Tem um custo, gasta energia, tem pessoas que não têm. Então, ensinando a criança a dar valor naquilo que ela tem, até porque para que ela não seja envolvida por esse sistema que está tão forte hoje em cima da criança, ensinando a criança a ser uma criança consumista. Porque hoje a gente vê muitos adultos infelizes, com depressão, por conta daquilo que não tem, porque é esse o sistema que a gente vive hoje, né? Olha o que você não tem, olha o que você não tem, olha o que você não tem. E isso chegou muito forte na vida das crianças, né? Eu tirei o canal aberto aqui de casa, tentei colocar canal fechado, as propagandas são fortíssimas também. Aí eu tirei do canal fechado, agora eles assistem mais YouTube, tem mais propaganda. Então, assim, a gente precisa ajudar eles a lidar com essa situação, porque realmente o marketing é muito agressivo com relação às crianças, e se a gente não ensinar eles a dar valor através da conversa, aquilo que eles têm, mostrar o quanto é bom, então é tudo. É a luz, é a água quente, é o cobertor, é a comida, e é aquele trabalho de formiguinha. É estar sempre conversando e explicando. Olha como é bom isso que você tem. Tem um custo, né? Existe um custo, mas graças a Deus a mãe trabalha, o pai trabalha, a gente está conseguindo suprir. Olha como é bom ajudar eles a valorizar aquilo que eles têm, explicando que realmente vem do dinheiro para que eles entendam que existe um valor naquilo, né? Então, conversar sobre o dinheiro, explicar sobre o valor das coisas, a diferença de valores, né? Vai no mercado, tem lá o que a gente passa muito hoje como mãe é o quê? Tem um suquinho lá de R$ 1. Tem outro da mesma qualidade, mas tem um carimbinho, tem um desenho lá na frente, é R$ 5. E aí eles são atraídos pela imagem, pela figura, o que é comum, né? Mas é necessário explicar para eles, tá vendo? Esse aqui é R$ 1, esse aqui é R$ 5, dá para levar 5. Precisa explicar para eles essa diferença, para eles entenderem essa questão do custo-benefício, raciocinar se realmente vale a pena ou não. Tem gente que acha que é maldade. Eu já levei até umas broncas já em lugares. Já levei até umas broncas. Por que você fica fazendo isso? Dá logo o que o menino quer. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas se prejudicam muito, estão sendo prejudicadas por não raciocinar, por agir sem pensar. E eu creio que a educação financeira, ela traz isso, ela traz raciocínio, ela ajuda a criança a pensar, ela ajuda o adulto a pensar no que ele está fazendo antes de fazer. Então, você explicar não é você ser maldoso, não é você ser mesquinho, mas é você ensinar o seu filho a refletir, a raciocinar e não ir agindo de forma inconsciente, de forma irracional, de acordo com o que o marketing quer que a gente faça, que na verdade é isso. Se a gente não para raciocinar, a gente sai fazendo o que o marketing quer que a gente faça. Então, é necessário explicar sobre o valor das coisas, diferença de preço, fugir das marcas caras. Muitas vezes eu vejo os próprios pais influenciando os filhos nesse sentido, assim, né? O filho é pequenininho, ele não sabe o que é marca, gente. A criança não sabe, a criança não tem essa noção. E muitas vezes o pai, ele compra, né, uma coisa, um brinquedo de marca, uma roupa de marca, aí chega, eu já ouvi pais falar assim, a criança tem 5 anos, fala assim, mas ele só gosta dessa marca.
Ele só usa um tênis, só usa uma roupa. Quem é que está ensinando isso? Então, é uma coisa muito mais nossa do que da criança, porque a criança é pura, inocente, ela nasce, ela não sabe. Então, fugir dessa questão de, né, de ser taxado ali. É claro que eles gostam de alguns personagens ali, eles têm o gosto deles, mas muitas vezes é o próprio pai que incentiva de uma forma inconsciente o filho a usar marcas caras, e aí você está passando um conceito para ele que ele vai levar para a vida dele, que vai prejudicar ele financeiramente, independente dele ter uma boa profissão, independente da faculdade que você vai conseguir pagar, isso não vai trazer benefício para ele na área financeira, porque o que a gente vê hoje é muita gente ganhando bem, e parece que quanto mais ganha, maior é o tombo, maior é a dificuldade financeira. Então, já é um princípio aí para se pensar de não influenciar. E influenciar a criança a realizar os sonhos da família. Como eu falei aqui, né? Existem os sonhos individuais, mas é bom que se tenha um sonho da família, é fazer uma reforma, é trocar de carro, é comprar uma casa nova, é construir uma casa. Conversar isso com a criança, entender que a criança faz parte da família, ela pode ajudar, sim, a criança ajuda muito, né? Como parte da família, ela é alguém que pode ajudar e a gente precisa conversar com ela. Nosso sonho é esse, olha os benefícios que vai trazer. A gente vai ter um carro mais confortável, a gente vai ter uma casa maior, a gente vai arrumar o seu quartinho, a gente vai fazer isso, vai ser tão bom para você. Então, ir conversando e envolvendo eles para que eles possam fazer parte disso e ajudar a família a realizar os sonhos, que a gente precisa deles também. Para conseguir realizar, a gente vai precisar da ajuda. Pode passar, Kézia? Pode. Vou falar um pouquinho sobre os benefícios da mesada, né? Como eu falei para vocês, é muito além do que o dinheiro, né? Então, a mesada estimula a criança a ter sonhos, né? O que a gente vê muito, não sei se vocês conhecem aí, se você conhece, Kézia, convive com adolescente, mas tem muitos adolescentes que a gente vai conversar, e aí você pergunta, e aí, qual é o seu sonho? O que você quer fazer? O que você quer ser? E eles ficam com aquela cara de ué, assim, sabe? Não sei, tanto faz, tanto fez. E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão, os jovens, né, as crianças estão indo por esse caminho assim de não saber o que é da vida, porque está tudo muito fácil. Deixa a vida me levar, né? Tá tudo muito fácil, tipo, a mãe banca, o pai banca, e eu não sei, e tá bom do jeito que tá, né? Tem gente, hoje em dia, eu tenho amigas que tem o filho com mais de 30 anos em casa, e o filho não quer nada, assim, não quer casar, não quer sair de casa, porque tá confortável daquele sistema, tá confortável daquela forma. E quando você dá a mesada, né, de uma forma inteligente, estimulando a criança ali a ter sonhos, estimulando a criança a ter meta, você está estimulando a criança a sonhar. Falo que na vida a gente só aprende aquilo que é ensinado, né? Então, até essa questão do sonho precisa ser estimulado, precisa ser incentivado, né? Quando você estimula a criança a pensar ali qual é o seu sonho, qual é o seu próximo sonho, você vê que é algo automático. Ela terminou uma conquista, ela já está pensando em outra, e assim vai ser para a vida pessoal dela, né? Vai ser para a vida dela no futuro. E é verdade. Quando a gente pergunta, né? Essa pergunta, né? Eu sempre escutei isso desde de novo, né? E o que você quer ser quando crescer, né? E eu ficava assim, não, mas que saco! Tipo assim, uma pressão. Eu achava que, tipo assim, que era uma pressão eu, de criança, ter que falar o que eu quero ser quando crescer. Mas, olhando por esse lado, tipo assim, a gente, quando era perguntado, às vezes, né, não falava, mas hoje, pensando na parte ao contrário, querendo ou não, você está ali estimulando a questão do propósito. Porque às vezes a pessoa ela não vai pensar, tipo, uma profissão top. Ela vai falar uma coisa porque o propósito vai estar ligado, tipo assim, com aquilo que ela quer viver para sempre, tipo, que ela quer viver em cima daquilo. Pode ser que na época não faça sentido, mas ela vai dar voltas e voltas e voltas e vai estar ligada com aquilo que ela sempre quis fazer. Acaba que acontece isso. Eu vou dar um exemplo aqui de casa.
Eu comecei a implementar a mesada com os meus filhos, e a mesada, como está escrito aí, ó, ela pode, para criança, assim como para o adulto tem curto, médio e longo prazo, para criança também ela pode ter até três tipos aí, né, de prazo. O curto, mas é diferente, o curto prazo até 3 meses, o longo prazo o médio prazo até 6 meses e o longo prazo mais de 6 meses. São tempos diferentes a, do que com o adulto, né? O que aconteceu aqui em casa? Os meus são muito pequenos, né? Eu comecei, um tinha 2, o outro tinha 5 anos. Eu falei, eu não vou implementar a de médio nem a de longo, que é muita coisa para a cabecinha deles. Eu vou implementar de curto. Então, eu dou, né? No caso aqui, eu dou a quinzenada para eles, ajudo eles a fazer a divisão, né? Estimulo eles a fazer a divisão que eu vou ensinar para vocês. E, e, e aí eles determinam ali o sonho deles, né? Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é o brinquedo tal, é o brinquedo tal. E a gente vai juntando até eles conseguirem comprar o sonho deles, né? E o que aconteceu? No dia que o meu filho fez aniversário de 6 anos, aí ele estava passando na rua, ele viu um carro e falou assim: mãe, quando eu fizer 18, eu quero ter um carro. Eu falei, ah, legal, o que você vai fazer para isso? Ele falou, mãe, já que eu estou fazendo 6, você deixa eu começar a guardar hoje para comprar o meu carro com 18? Então, assim, o estímulo para ele pensar no brinquedinho é algo que ensinou e estimulou ele a pensar em algo com 18 anos. Ele vai querer, ele realmente vai querer um carro? Eu acredito que não. Quando ele aprender outras coisas, né, mais importantes, algumas coisas que eu entendo hoje, por exemplo, que não necessariamente você precisa ter um carro, né? Isso não precisa ser a prioridade ali da sua vida financeira. Eu acho que talvez ele nem queira o carro, mas ele já ficou estimulado a entender, a ter outros sonhos, e até sonhos a longo prazo, né? Então, tudo é um processo que nos ajuda a raciocinar para outras coisas mais para frente, né? Outro benefício da mesada é que ele estimula a criança a ter um propósito, a lutar por algo, né? A pensar em algo. Ajuda a criança a esperar, né? Como eu falei, aqui eu dou a semanada, eles escolhem o presente que eles querem, o sonho, né? Eles chamam de sonho, eles escolhem o sonho que eles querem, e aí a gente pesquisa o valor do sonho, eu abro a internet para eles, eles pesquisam. O meu mais velho já sabe ver número ali, pesquisa o valor do sonho, e eles já sabem que eles vão precisar esperar. Até o de 3 já está disciplinado. Eles não falam assim, eles veem alguma coisa, eles não falam, eu quero aquele carrinho. Eles falam assim, no meu próximo sonho, eu posso começar a guardar para comprar aquele carrinho? Então, eles já sabem que nada é automático, nada cai do céu. Não é porque viram na TV hoje que eles vão ganhar amanhã. Eles vão ter que esperar, vão ter que entrar nesse processo e esperar. E hoje, gente, tem muita gente sofrendo por não saber esperar. As coisas estão tão fáceis assim na vida, é tudo tão rápido, é tudo tão automático. Quando a gente se dobra a essa situação do sistema, que a gente acaba prejudicando nossos filhos. Se a gente não ensina eles a esperar, vai ter uma situação na vida que eles vão ter que esperar. Eles vão ter que esperar uma promoção no emprego, eles vão ter que esperar a pessoa certa para a vida deles, e isso vai frustrar. Se eles não aprenderam na infância, vão ser adultos frustrados, que nem acontece muito hoje, que desiste das coisas porque está demorando, porque simplesmente não aconteceu na hora que ele queria, porque a maior referência, como eu falei, que eles têm são o pai e a mãe. Então, se meu pai e minha mãe me deu tudo na hora que eu queria, e esse chefe não dá, e essa professora não faz, e as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, não vale a pena, porque eles não aprenderam a esperar. Então, é muito além do dinheiro. Ensina outras coisas para a vida, né? Ensina a criança que tudo tem um processo, né? Como eu tô falando. Quando a criança entende que tudo tem um processo, ela vai entender que ela precisa passar pelo ensino médio, ela precisa prestar um vestibulinho, ela precisa, né, passar ali por uma faculdade. E você vê que hoje em dia os jovens estão muito estimulados até por esperar uma promoção, né? Eu já conheci pessoas jovens assim, que saíram de emprego, eu tô 1 ano na empresa, não acontece nada, eu vou sair, porque, tipo assim, não quer passar pelo processo. E muitas vezes isso é por quê? Porque não aprendeu em casa, não aprendeu
nas relações, né, a passar por esse processo, e essa parte financeira, essa educação financeira também pode ajudar. E ensina a criança a se relacionar, né, a se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas, até porque nem tudo é do jeito que a gente quer na vida, né? As coisas que Deus tem para gente e nem as coisas que as pessoas têm para gente ali dentro de um relacionamento. E quando um pai e uma mãe, ela dá tudo que a criança quer, na hora que a criança quer, ela está ensinando que a criança não precisa esperar. E ela está ensinando um padrão de relacionamento que acaba prejudicando. Muitas pessoas, às vezes a gente vê muitas pessoas prejudicadas no relacionamento por não ter paciência. Não, essa pessoa não, encheu, né? Não consigo lidar com essa dificuldade, não consigo lidar com o jeito dessa pessoa. A pessoa quer tudo para ontem, né? Vai se tornando um adulto, quer tudo para ontem, quer tudo do jeito dela, e acaba atrapalhando até no relacionamento dela. Sim, aí começa as doenças, né? De ansiedade, né? Sim. Querer viver ali só pensando no futuro, e isso é muito sério. Que eu tenho aprendido essa questão do futuro e da ansiedade, a gente vive num momento de ansiedade. E a gente tem que. E a ansiedade e a depressão, ela existe por quê? Porque a gente não está vivendo hoje. Né? Então a gente tem que tomar cuidado para não passar isso para nossas crianças. Né? Então, quando a gente pensa muito, vivendo só muito no futuro, onde você não tem controle, né? Que dá essas crises de ansiedade. Então, o lema hoje é só hoje. Tipo, Alcoólicos Anônimos. Vão viver o hoje. Né? E até questão de produtividade. Para a gente ser mais produtivo, foque no hoje. Só porque é o hoje que nós temos controle. Nós não temos controle lá na frente. E, igual como diz você, vai muito, muito além do que simplesmente só dinheiro. Exatamente. Né? Com certeza. Passa para o próximo? Pode passar para o próximo? Pode. E aí vou tirar algumas dúvidas aqui, vou contar para vocês, tirar algumas dúvidas sobre como implementar a mesada de fato, na prática, né? Então, qual é a idade ideal? Para conversar sobre dinheiro, eu falo que começou a apontar, começou a pedir, começou a se comunicar, já pode começar a explicar sobre o valor das coisas, né? Já é importante explicar. Mas a questão da mesada mesmo indicado a partir de 3 anos, né? E qual o valor ideal? Depende muito da realidade de cada um, da realidade de cada família, mas um método que eu aprendi, que eu uso aqui para mim, é de uma moedinha por idade por semana. Então, meu de 6, ele ganha R$6 por semana, né? No caso, como agora eu estou dando a quinzenada, ele ganha R$12 a cada 15 dias. E assim vai proporcional à idade, né? Existem várias estratégias para a família que não tem condição, que está numa situação difícil, tem a mesada econômica, que é você negociar com eles uma meta de economia para as contas de consumo, conta de água, conta de luz, e dividir com eles esse valor economizado, dividir, né, para ser direcionado ali para a mesada deles. Então, depende muito da realidade de cada um, mas podem ser buscadas várias estratégias aí. Quando começar a trabalhar com mais de uma meta, como eu falei, você pode trabalhar com 3 metas com criança, né? Mas quando começar a trabalhar, depende da maturidade da criança. Acredito que você tem que sentir, você tem que ir conversando, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Então a gente não pode também estipular fórmulas, né? Tem criança que vai compreender mais rápido, tem criança que vai levar algum tempo, então não dá para estipular fórmulas e como a Kézia falou, né? De repente colocar algo ali no futuro, sendo que a criança ainda não tem essa visão de futuro, e trazer até uma ansiedade para ela, que ela ainda não está preparada, né? Não está tendo esse entendimento de futuro ainda. Então, precisa sentir da criança ali, se ela tem esse entendimento de futuro. Que nem eu falei, com meu filho, eu nem quis implementar, que eu achei que ele era muito novo, mas partiu dele, ele que quis. Eu quero, né? Ele já entendeu assim. Se eu quero uma coisa no futuro, eu preciso começar a me planejar agora, então eu quero começar a me planejar. Então, a gente divide, né? O que nunca fazer num processo de educação financeira com a criança? Antecipar o sonho. Para isso não acontecer, é muito importante conversar com a família.
Tem muita família que acaba ficando muito próxima, muitas vezes até mora junto, e acaba tendo muita interferência ali, né? Primeiro, tem que conversar com o marido, né? Como eu falei, senão o marido, você vai fazer uma coisa, por exemplo, seu filho quer um Lego. Os meus aqui adoram Lego, gente. É uns bichinhos desse tamanho, assim, que custa mó caro. Mas é o sonho deles, eles ficam lá 3 meses guardando para comprar uns bichinhos pequenininhos, bobo lá. Mas é o sonho deles, tem que respeitar, né? De repente, o seu filho quer um Lego. Aí ele tá lá guardando pro Lego. Aí seu marido já, que besteira isso aí, vai lá e compra, tó, filho, o Lego. Acabou, matou. Acabou o seu processo de educação financeira. Então, antes de começar, é necessário conversar com o marido, conversar, de repente, com os avós, com as tias, com aquelas pessoas que têm mais proximidade, que muitas vezes têm mais interferência na família, para não destruir esse processo, né, da educação financeira. Algo que eu faço aqui, eu particularmente acredito que não é sobre o dinheiro, é sobre a educação financeira em si, né? É sobre ensinar para crianças esses processos. Então, eu acredito que não precisa ser algo engessado, sabe? Algo, ai, não pode, vai ter que esperar 3 meses, vai ter que esperar 4 meses. Então, o que eu oriento? Conversa com a família, você está implementando esse processo, né? Que você quer ajudar a criança a esperar, a ter sonho, a ter meta, a se controlar, não comprar tudo que ela quer na hora que ela quer, e deixa a família, é algo que eu deixo fazer aqui, ajudar no processo, né? Aqui, às vezes, a minha mãe, a minha sogra, fala, eu quero ajudar no sonho dele. Qual é o sonho, filho, que você está guardando? Eu quero ajudar. Posso dar R$ 5? Posso dar R$ 2? Pode dar, ajuda no processo. Eles vão continuar esperando, eles vão continuar entendendo que vai levar um tempo para aquilo, né? Não é o presente, eles não vão receber o presente. Se a pessoa quiser ajudar no processo, pode ajudar, mas no presente não. Eu já teve alguns casos aqui da minha mãe que fala, eu posso dar, eu posso. Não, isso você não pode dar, porque ele está guardando para isso, senão vai desestimular, senão vai desanimar ele de guardar em outro momento, né? Então, nunca antecipar o sonho e nunca recompensar por obrigação. Tem uma linha aí na internet que chama mesada educativa, que fala sobre você pagar para a criança por coisas de obrigação, assim. Então, a criança arrumou a cama, você dá R$ 2. Lavou uma louça, você dá R$ 3. Isso não é nada educativo, né? Você, por nota, até por nota mesmo, recompensar a criança por obrigação, porque senão você pode estar criando um adulto egoísta, um adulto que entende que ele só pode fazer algo se tiver algo em troca, e você corre o risco de falar assim, filho, pega um copo d'água para mim e fala, quanto que você vai me dar para isso? Não. Tipo isso. E acontece, né? E não é esse o caminho. A gente precisa, em tudo isso, ensinar conceitos para eles, e um dos conceitos é de servir a família, né? Entender que ele faz parte da família, que aquilo que ele faz de bom para a família é benefício para ele também. Então, recompensar por obrigação jamais. Então, só para terminar, eu vou dar o exemplo prático de como que eu faço aqui em casa, como eu falei para vocês, né? Eu estou dando quinzenada, o meu de 6 é R$ 6 por semana, então eu dou R$ 12 por semana. Dentro dessa quinzenada, eu ensino e estimulo ele a dividir. Dividir como? Um valor para doar, né? Que eu acredito que é um princípio que todo ser humano deve ter, de ser agradecido pelo que tem e ajudar aquele que não tem. Então, das 12 moedinhas, eu pergunto para ele. Eu deixo ele escolher, mas eu estimulo. Eu deixo ele raciocinar, mas eu estimulo. Desses 12, quanto você quer doar? Então, ele escolhe quanto que ele quer doar. Desse valor aqui, quanto que você quer gastar? Porque nós precisamos, é algo que a gente, na educação financeira, defende e que a gente vive, é que você precisa, sim, pensar no futuro, mas viver o presente. Então, quanto que você quer gastar com aquilo com qualquer coisa, com bala, com doce, com sorvete, quanto você quer gastar hoje, quanto você quer gastar essa semana. Então, ele separa o quanto que ele quer doar, o quanto que ele quer gastar e o quanto ele quer guardar para os sonhos. Assim, ele pensa no futuro, vive o presente e ajuda quem precisa também. Então, essa é a estratégia que eu descobri estudando, que eu uso, que tem dado muito certo.
A princípio, né, eu tinha que ficar conversando ali, explicando, ó, tem que ter um tanto para isso, tem que ter um tanto para aquilo. E depois se torna uma coisa automática. Quando eles pegam as moedinhas, eles já vão dividindo já. Ah, eu quero doar tanto, eu quero gastar tanto, e eu quero guardar tanto. E aí eles guardam mais ou menos, dependendo da pressa deles de ganhar o presente. Se tá falando, eles mesmos vão raciocinando, fazendo a conta, vão pensando. E eu creio que isso é algo que eles vão levar para o futuro, diferentemente da maioria dos brasileiros que vivem no limite, tudo que tem gasta, e depois acabam sofrendo com tantas consequências como a gente tem visto, né? Então, eu acredito que essa é uma forma de ensinar eles, assim, algo que eles vão estar fazendo. Eu comecei com 5, né? Ele vai estar fazendo por pelo menos 13 anos. Quando ele fizer 18, entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar e receber o primeiro salário, não vai ter aquela loucura de falar assim, meu, agora eu vou gastar tudo, como tem acontecido com a maioria dos jovens, né? Porque ele já sabe lidar com dinheiro, ele já está tendo esse relacionamento com o dinheiro e ele já tem uma estratégia ali na cabeça dele de como que se usa. Eu acho muito importante também, Kézia, que eu falo assim, a pessoa nunca teve contato com dinheiro, nunca teve mesada, nunca teve uma responsabilidade com dinheiro, de dividir. Ela vai trabalhar, ela chega no primeiro emprego, ela ganha R$ 1.000, aquilo para ela é uma loucura, uau! E ela não sabe lidar com a emoção de ter um dinheiro na mão, porque ela nunca teve. Então, o que acaba acontecendo? Ela acaba indo na influência de gastar tudo que, né? Aí vem as influências, vem o marketing, e ela acaba gastando tudo que ela ganhou. E hoje em dia, a gente tem quase mais jovens endividados do que adultos. Então, assim, o problema não é o momento, não é a situação, realmente é o comportamento. Se não tem esse comportamento, se não tem essa didática, se não tem esse ensino na infância, quando a pessoa começa a trabalhar, ela não sabe lidar com essa emoção que ela vai ter com relação à compra ali e vai acabar se prejudicando. Não, com certeza, isso é fato. E isso é até um dos projetos assim que eu tenho para mim, sabe, Deise? Essa questão dos adolescentes. Primeiro, você falou lá atrás a questão da educação financeira nas escolas, mas os pais não são educados financeiramente, né? Então, a ideia de educar os pais e professores, né? Porque não necessariamente os professores são educados financeiramente, como eles vão ensinar educação financeira para os nossos filhos. Então, são projetos que eu tenho vontade de levar, começando aqui, claro, em Itabira, na cidade, levar a educação financeira para as escolas, mas focados nos professores e focado nos pais e focado nos jovens, né? Então, assim, pegar aquela turminha do ensino médio que está saindo do ensino médio e está indo para o mercado de trabalho, né? Então, assim, é um dos projetos que eu quero também levar para frente, porque quando a gente está no primeiro emprego, minha filha, a gente fica igual um cardume e os bancos lançam as redes também, né? E é cartão de crédito aqui, a ligação assado e o pau começa a quebrar. Então, quando a pessoa ela vai entrar no mercado financeiro, no mercado de trabalho, e ela tem essa base da educação financeira, igual você falou, ela não vai ser um jovem endividado, um adolescente endividado, um adulto endividado, pais endividados, e aí é uma bola de neve. A gente tem que mudar esse ciclo, né? A gente tem que mudar, como se diz, a roda, para a gente ter gerações sustentáveis, né? Para que os nossos filhos sejam uma geração sustentável e a partir daí cada vez mais tenha gerações sustentáveis e não endividadas, né? Então, nosso propósito como educadores financeiros, basicamente, é esse, pegar todo esse círculo aí para a gente poder, como se diz, começar a fazer a diferença. É isso aí. Então era isso aí, Kézia. Aí que eu tinha para passar para vocês, para as meninas. Gente, Deise, muito obrigada. Assim, de coraçãozaço mesmo. Gente, Deise saiu lá de São Paulo para estar com a gente aqui hoje. Foi uma pessoa, igual ela falou lá no início, a gente também é colega de sala de aula, como se diz, a gente estuda junto, e não poderia deixar de trazer ela aqui para poder fazer essa aula com a gente, que eu acho que agrega demais.
sabe? A gente já fez lives no Instagram, tem vídeo nosso no YouTube falando de economia de festa para crianças. Então, a gente vai estar sempre fazendo parcerias aí, porque tanto a audiência dela precisa conhecer o que eu tenho para falar e a minha audiência precisa conhecer o que ela tem para falar, né? Nossas seguidoras. E aí a gente vai espalhando aí, a gente vai unindo um pouquinho aí dos nossos mundos, dos nossos Brasilzão aí, e vai conectando as pessoas, né? Então, é isso aí, a gente está passando o que a gente tem para aprender. E vocês também, tudo que vocês aprenderam nessa aula hoje, quem está assistindo ao vivo, obrigado por estar aqui. As meninas que vão assistir gravado, então, o que vocês aprenderem, coloquem em prática na família de vocês, com o filho de vocês, e ensina para sua irmã, ensina para sua amiga, para sua prima, para quem você quiser, e mais passa o que você aprendeu aqui hoje para frente. Tá bom? Então, Eu agradeço, Célia, por poder participar, transmitir essa informação que eu acredito que seja tão essencial, primordial, para a gente se educar financeiramente verdadeiramente, né? A família é a base de tudo e, como eu falo, eu costumo dizer que riqueza é diferente de prosperidade. Eu acredito e o caminho, né? A minha busca é pela prosperidade. Eu acredito que ser próspero é você ser rico nas finanças, rico nos relacionamentos e rico no seu ambiente familiar, rico nas suas amizades, rico em todas as áreas da sua vida. Então, precisa caminhar junto, né? Esse nosso entendimento de investimento, de batalhar, é necessário, é essencial, é o que falta para o brasileiro, e a gente aí está nessa luta tentando transmitir, tentando, né, passar tudo que a gente tem aprendido, que é muito, e queima ali, né? Poxa, eu demorei tanto para aprender, eu quero passar para outras pessoas, mas tudo precisa caminhar junto para ir bem, né? Se você tiver muito dinheiro, mas na sua família o negócio não estiver bom, não adianta, precisa caminhar junto. Então a gente precisa trazer a família junto para essa nova visão, para esse novo tempo. Com certeza, Deise. Nossa, falou tudo muito bom, como sempre, né? Então, muito obrigada mais uma vez, Deise, e com certeza faremos mais parcerias por aí, nas nossas mentorias. Meninas, então, muito obrigada. Tenham uma boa noite. E aí, a gente vai mantendo contato, eu falo para vocês qual vai ser nossas próximas aulas aí, beleza? Estamos quase chegando ao fim da nossa mentoria, Deise, você acredita? Ah, é? Menina, Passou rápido, né? não, 40 dias passou assim, parecendo 40 minutos para mim. E quando eu tô aqui com elas, eu falo e não quero ir embora também, não. Se deixar, a gente conversa a noite inteira, eu fico aqui falando sozinha, sabe? Mas, assim, foi muito agregador, eu acho que tanto para elas quanto para mim também, esses dias. E nós vamos continuar mantendo contatos aí, né, meninas? Então, boa noite, fiquem com Deus. Tchauzinho, até a próxima, viu, gente? Tchau. Tchau, tchau.